Ameaça do líder do PL a Hugo Mota. Se Hugo Mota continuar sem pautar o projeto de lei da anistia, o PL romperá com o presidente da Câmara e poderá monopolizar o controle de mais de 6 bilhões de emenda. Isso mesmo, e eu acho pouco. Andréia, e esse trem de dinheiro, Andréia, de emendas, 6 bilhões de emendas? Isso, meu lindo e minha linda. Exatamente isso. Aí que a briga vai ser mais feia e mais doída, porque envolve, ó. Mas como assim? Já expliquei para vocês. Mas vamos explicar de novo, porque é sempre bom a gente relembrar para fixar o conhecimento e não ser enganado que nem os gatos são enganados, tocados, lascados e depois abandonados no matadouro. O que que ocorre? O PL, por incrível que pareça, pelas urnas eletrônicas, que eles diziam que tinha fraude, elegeram 99 deputados federais em 2022. Pelas urnas eletrônicas, que eles dizem que tinha fraude. As urnas eletrônicas, o sistema eleitoral que tinha como presidente Alexandre de Moraes, do Tribunal Superior Eleitoral, e o sistema elegeram a maior bancada de deputados federais, que foi do PL, 99. Hoje tem 92. Uns saíram do partido, outro virou prefeito lá em Cuiabá, essa situação. Hoje tem 92. Mas ainda assim, é a maior bancada de deputados federais. Sendo a maior bancada de deputados federais, eles conseguem ali e conseguiram a presidência de algumas comissões. E como tem o maior número de deputados federais, eles conseguem ter essa capilaridade dessas emendas, de dinheiro de emendas. Você está entendendo, meu querido? Então, eles ameaçaram, inclusive, em relação a essa situação. Agora, eu não vou mentir para vocês. Pode ser que Hugo Mota passe, ó. Deixa eu tirar isso aqui para ficar mais interessante. Pode ser que Hugo Mota passe, o mel no bigode do gado. E faça o quê, Andréia? Coloque em votação o requerimento de urgência, que não significa dizer que será votado logo concomitantemente. Só para quê, Andréia? Passar o mel no bigode do gado, ganhar um pouco mais de tempo e conseguir aprovar o que é prioridade. Que é o quê, Andréia? Especialmente a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. E o desconto também para quem ganha até R$ 7.000. Isenção total para quem ganha até R$ 5.000, não pagar tributo, no caso, o imposto de renda, e quem ganha até 7 mil ter um desconto, uma alíquota menor, para pagar menos. Essa é a prioridade. E entrou outra prioridade na pauta, que foi apresentada ontem, que eu vou mostrar para vocês, que é a PEC da Segurança Pública, que cria um sistema único de segurança pública, notadamente para que haja uma interligação e uma conexão de todas as polícias numa central única, notadamente para o combate do crime organizado. Então tem essas duas pautas. Então eu não duvido que talvez o Hugo Mota dê uma tramitação, um tico-tico da tramitação, para conseguir aprovar essas outras situações e depois engavete. Porque só anda se Hugo Mota quiser. E esse tipo de afronta e esse tipo de levante contra um presidente da Câmara de Deputados Federais nunca deu certo. Nunca deu certo. O que dá certo, Andréia, é sentar e conversar. E mesmo assim, eu tenho que te dizer, o PL da anistia, o projeto de lei que estabelece o perdão para as pessoas que atentaram contra a democracia no dia 8 de janeiro, não é para essas pessoas. Se fosse, preste atenção nisso, se esse PL fosse para perdoar as pessoas que atentaram contra a democracia no dia 8 de janeiro, ele poderia passar. Mas não é. Esse PL, ele prevê o perdão da liderança, o perdão de militares,
o perdão de financiadores, o perdão de Bolsonaro. E isso o Supremo Tribunal Federal não vai aceitar. Ele prevê o perdão de multas e de crimes eleitorais praticados por todos a partir do dia 30 de outubro de 2022. Derrubando, no caso, inclusive, os acórdãos e as decisões do Tribunal Superior Eleitoral. 2 decisões que condenou Bolsonaro por abuso do poder econômico, por abuso do poder político, estabelecendo a sua inelegibilidade. Derruba as multas e derruba a inelegibilidade de Bolsonaro. Perdoa tudo e todos. Por isso que eu digo e repito, é um projeto de lei que, da forma que está, não é para a Débora, não é para o Antônio, para Maria, para o José, não. É para Bolsonaro e os cabeças e os militares e os financiadores. E do jeito que está, não vai passar nem no Congresso Nacional. Agora, eu não duvido, eu tenho que dizer isso para vocês. Eu não duvido que talvez Hugo Mota dê um tico-tico de tramitação para conseguir aprovar outras coisas. E, concomitantemente, vai segurar de novo. Isso eu não duvido. Até creio. Mas, esse é irmão desse. E a gente tem que ficar de olho em todos os movimentos. Agora, Hugo Mota falou para a CNN a entrevista. Olha o que ele falou aqui. Vamos ver juntos aqui a situação. Imposto de renda tem prioridade sobre PL da anistia, diz Mota. Não vamos permitir que outras pautas, não só a anistia, mas qualquer outro projeto prejudique o andamento de um projeto tão importante como este, que é a matéria do imposto de renda. Já deu a sua resposta e o seu recado. E os bolsonaristas não estão querendo votar nada e tentam obstacularizar o andamento dos PLs, dos projetos e das proposituras legislativas na casa, em birra porque quer o PL na anistia. E não vai ter. É uma choradeira, gente. Não, tá difícil assistir a sessão da Câmara de Deputados Federais. Vou mentir para vocês, não. Eu tenho que ver. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, tá difícil. É uma choradeira desses bolsonaristas. E sabe outra coisa que eu fico abismada? É como eles mentem. E notadamente em relação a essa situação da fraude do INSS. Que eu vou te explicar. Antes de explicar essa questão do INSS, e o tanto que eles estão mentindo, e que eles mentiram ontem. Sóstenes, você querer colocar no colo de Lula toda a questão de corrupção do INSS, sendo que começou em 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro, é uma desfaçatez, é um cinismo, é uma hipocrisia e uma canalice dantesca. Vá se converter e pedir perdão para Deus. Mente no credo, no débito, no pixel. Né, Nicolas? Antes, vamos ver um entrever do Gustavo Gaia. Gustavo Gaia queria fazer a defesa do PL da anistia e convencer as pessoas a não votar a urgência do PL do governo de ontem, que vai ajudar municípios e estados a combater queimadas. Aí teve um entrever lá, com Elmar Nascimento, que estava naquele momento presidindo a Câmara de Deputados Federais. Essa aqui a gente tem que ver. Eu achei é pouco. Gustavo Gaia levou umas lapadas ontem. E eu achei, foi bom. Povinho sem vergonha, menino. Vamos ver aqui. Não é esse aqui, não. É outro. Vou pôr o certo aqui, porque esse aqui nós vamos ver também daqui a pouco. Mas não é esse aqui, não. É o entreveiro do Gustavo. Esse aqui, ó. Presta atenção. Começa a caber aqui esses. Aí o pau quebra. Quando a gente não consegue votar a questão mais importante, que é uma questão humanitária,
fica difícil a gente no plenário votar outras matérias. É claro que o clima, o meio ambiente é importante, mas, na verdade, esse desgoverno tem promovido recorde de desmatamento, recorde de queimadas. Então, isso daqui é um teatro, quando parece que estão com tanta urgência para votar. Na verdade, a urgência para votar isso é para que não se vote o que realmente tem importância, que é a anistia. E a gente quer que o nosso líder, Gustavo Gaia, possa convencer o plenário da falta de urgência, nesse caso, da necessidade de adiamento. Está registrado, deputado, com a palavra, deputado Gustavo Gaia. A todo tempo. Posso mesmo, presidente? Agora eu posso usar a minha prerrogativa de tempo de liderança, porque eu estou há 20 minutos esperando. Pode ter certeza que Vossa Excelência vai convencer todo mundo aqui a mudar a sua posição. Talvez não seja esse o intuito final de convencer, presidente, mas que eu estou chocado com desrespeito ao nosso regimento interno agora. Vossa Excelência não é muito exemplo de respeitar alguém aqui, não, nessa casa. E que gracinha o presidente rebatendo boca agora, usando meu tempo de liderança. Batendo boca, não. Nós rebaixamos a esse nível aqui o plenário agora. Que postura! Eu quero que retorne meu tempo, por gentileza, por favor. E aumenta o microfone também. Retorne meu tempo, por gentileza, por favor, porque eu estava, infelizmente, batendo boca com o presidente da sessão. Por gentileza, poderia retornar o meu tempo? Vossa Excelência tem palavra. Seu tempo está assegurado. Olha, com todas as diferenças que eu tenho com o Hugo Mota, eu dou graças a Deus que foi ele que foi eleito presidente dessa casa aqui. E imagine a situação que nós estaríamos se tivesse sido esse cidadão eleito. É brincadeira, desrespeito total ao regimento. Por mais que o senhor possa não gostar da minha pessoa, o senhor deve respeitar o regimento interno. Ela é a nossa Constituição que nós usamos aqui dentro para que isso não vire uma bagunça. Chega. Ô, Gustavo, você tá falando em respeito? Ou você tá falando que quer ser respeitado? Aprenda a respeitar primeiro. Gustavo Gaia brigando com a esquerda, Andréia? Não. Com o Elmar Nascimento, da direita. Né? E o Elmar Nascimento ainda falou, Vossa Excelência é um grande exemplo de respeito, né? Por isso Vossa Excelência está exigindo respeito. Ah, meu querido, pode escrever na sua agenda. O pau vai quebrar cada dia mais. Não é com a esquerda com a extrema-direita, não. É com a direita com a extrema-direita. E o que eu acho? Eu acho é pouco. E eu tenho um recado para a direita no Brasil. Vou falar uma coisa para vocês. Sabe esse crocodilo que vocês alimentaram durante dias e noites e anos da extrema-direita e do golpismo? Se vocês não ajudarem a colocarem esse crocodilo na jaula, esse crocodilo vai destruir vocês também. Não é só Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal, o PGR, o governo Lula, que eles querem destruir, não. Eles querem destruir agora vocês também. Sabe por quê? Porque vocês não querem aprovar o anistiazinho para o líder da organização criminosa golpista Bolsonaro e todo o seu clã de criminosos. E vocês agora vão sentir um pouquitozito do que é a extrema-direita. E o que eu acho? Eu acho é pouco. E vou repetir. Se não colocar esse crocodilo que vocês alimentaram e criaram e que hoje está gigante, ele vai engolir, inclusive vocês. Não é só o Supremo Tribunal Federal, não. Vocês também. Por quê, André? Porque isso é o golpismo e o fascismo e a extrema-direita. Ela não aceita nada e ninguém que seja divergente daquilo que eles querem. Pegou o código? Por isso que só tem um lugar para a extrema-direita dentro do campo democrático, que é na Papuda. Pegou o código? Não? Ai, ai. Tem gente que aprende por amor. Tem gente que só aprende pela dor. E vão aprender. Porque o crocodilo que eles ajudaram a alimentar, agora não virou a boca só para o Supremo, não. Está virando a boca contra eles também. E o que eu acho? Já tinha, inclusive, dito isso antes. E como disse o Elmar Nascimento, que também não é boa bisca, Gustavo Gaia,
é um exemplo de respeito. E vocês passaram um pano para ele em todas as ações abusivas de Gustavo Gaia. E agora? E agora, José? E agora você? Ai, ai, ai. Lindenberg Farias, diante do desespero da galera de ontem na Câmara de Deputados Federais, e pai, pali coisa, falou. Ele desmascarou a questão do PL da anistia e desmascarou a questão do INSS. Porque a galera da extrema-direita golpista pegaram a tribuna ontem na Câmara de Deputados Federais e falaram do escândalo de corrupção no INSS. INSS é uma autarquia federal, vinculada ao governo federal. E a Polícia Federal deflagrou agora uma grande investigação de uma suposta organização criminosa que desviou mais de 6 bilhões de reais, descontando da aposentadoria e da pensão dos segurados do INSS, sem autorização. Descontavam valores pequenos. Como são milhões de pessoas, muitas vezes a pessoa, o aposentado e pensionista, nem sabia e nem sabe que está sendo descontado ainda. O que você tem que fazer? Você tem que entrar no Meu INSS, no site. Se você tiver a senha do .gov, você entra também. Você entra no Meu INSS e vai estar lá, Olerite, extrato. Você vai clicar lá e ver o seu extrato de aposentadoria, o seu extrato de pensão. Quanto você recebe e os descontos ali colocados. Se tiver algum desconto em relação a qualquer situação que você desconheça, que geralmente que essa organização criminosa se vinculou a associações de classe, associações profissionais, associações representativas, que a pessoa pode até autorizar um desconto na sua folha, no seu extrato ali do INSS. Assim como você hoje, da Ativa, pode autorizar um desconto em folha, como, por exemplo, empréstimo, como, por exemplo, do seu sindicato, da sua associação de classe. Você pode autorizar? Pode. E isso está garantido. Mas o problema é que esse sistema fraudulento fez isso em conluio com servidores do INSS, segundo a investigação da Polícia Federal, sem anuência e sem autorização do segurado do INSS. E está descontando dessas pessoas, sem muitas nem perceberem. Mais de 6 bilhões de reais. Você tem que entrar lá no Meu INSS e ver se está tendo algum desconto. Se tiver tendo algum desconto, a primeira coisa que você tem que fazer é um boletim de ocorrência na polícia. É importante. Faz um boletim de ocorrência na polícia, aciona a Defensoria Pública ou contrate um advogado para a reparação dos danos materiais que você teve. Todo o dinheiro que lhe foi descontado indevidamente terá que lhe ser restituído. Com juros, correção monetárias, e você pede, inclusive, danos morais. Porque os danos morais também pode ser que o juiz abarque e te conceda. É isso que você tem que fazer. É isso que você tem que fazer. Para ter resguardado o seu direito, pedindo, inclusive, imediatamente, no INSS, o cancelamento do bloqueio. E você pode fazer isso, inclusive, pelo Meu INSS. Lá no sistema, lá, você já pode requerer o cancelamento e a suspensão imediata de qualquer desconto e dizendo, inclusive, que você não tem conhecimento. Esse é o primeiro ato que você tem que fazer. Com esse protocolo, você vai na delegacia, faz o boletim de ocorrência e entra com ação judicial por danos materiais e danos morais. E a União vai ter que pagar. E isso é o certo, isso é o justo. Agora, esse ato de corrupção começou em 2019 no governo Bolsonaro. E eles estão jogando toda a situação, falando que é a fraude, a corrupção do governo do Lula e tal coisa. Vou repetir. Todo esse esquema de corrupção no INSS, que foi deflagrado a operação ontem, todo esse sistema começou em 2019. A detecção de possibilidade de desvios e a investigação, que deflagrou agora, a partir de autoria de materialidade do fato e indícios
do crime, provas do crime, em que o judiciário, então, deflagrou mais de 200 buscas e apreensões, inclusive apreensões de documentos, dinheiros, carros, mansões, etc. e tal, para garantir minimamente o ressarcimento dos prejuízos causados. Mas foi em 2019, durante o governo Bolsonaro. Então precisa ficar atento a isso e a gente precisa ser justo. Se fosse durante o governo Lula, eu viria aqui e falaria para vocês. A treta ocorreu durante o governo Lula aqui, que começou e tal e coisa. Não foi. Foi em 2019, que foi o primeiro ano de mandato de Bolsonaro. Bolsonaro assumiu a presidência da República no dia 1º de janeiro de 2019. Esse povo é tão canalha que eu vi um cara que é advogado colocando na conta de Lula, falando que Lula que era responsável. Lula foi responsável pelo desbarate com a Polícia Federal atuante, diferente da Polícia Federal de Bolsonaro, que era manietada e sequestrada para um projeto de governo e não agia como uma instituição de Estado. Lula está de parabéns, o governo Lula está de parabéns porque a Polícia Federal tem a liberdade de agir e combater organizações criminosas como essa. Esse escândalo de corrupção que começou no governo Bolsonaro em 2019 só não é maior do que o escândalo de corrupção das emendas secretas do orçamento secreto. Aí ontem, a galera bolsonarista, canalha, mentirosa, safada, hipócrita, tentaram colocar no colo a responsabilidade de Lula. A responsabilidade pelo desbarate foi do governo Lula. Mas pelo esquema fraudulento foi em 2019, no governo Bolsonaro. Isso você tem que encarar. E já vou repetir, o pai da mentira é o capeta, é o diabo. E se você tá mentindo, você é filho do capeta. Lindenberg Farias falou aqui com maestria. E merece ser reverberado a fala dele. Toca no like. Bota. Vá se lascar. Eu acho engraçado ver um discurso de uma turma falando do INSS, da operação da Polícia Federal. Senhores sabem que ano começou esse escândalo? 2019. Quem era o presidente da República? Vamos lá, falem. Quem era o presidente da República em 2019? 2023. O presidente Lula é eleito, coloca Vinícius Carvalho como ministro da CGU. Começa uma investigação sigilosa, aciona ministro do governo Lula, a Polícia Federal, que desbaratou todo esse esquema. Não venham com conversa. Senhores estão esquecidos da ação do Bolsonaro para interferir na Polícia Federal, para esconder a rachadinha do Flávio Bolsonaro? Os senhores não têm autoridade para esse discurso. Quer saber mais, deputado Zaratini? O governo mandou a PEC da segurança. Presidente Lula está, nesse momento, com o presidente Hugo Mota e com o presidente Davi Alcolumbre. O que dizem eles? Somos contra a PEC da segurança. Sabe o que faz, deputado Joséildo? A PEC da segurança constitucionaliza o Sistema Único de Segurança Pública. Integração, uma atuação articulada. Mas eles escondem uma coisa. Essa PEC, deputado Patrus, dá o poder à Polícia Federal para atuar contra milícias, contra organizações criminosas com atuação interestadual e transnacional.
Hoje em dia, a Polícia Federal só pode entrar se federalizar. A partir dessa PEC, Benedita, a Polícia Federal pode atuar contra o PCC, a Polícia Federal pode atuar contra as milícias do Rio de Janeiro, que sempre foram protegidas por Bolsonaro. Eu falo tudo isso para dizer a vocês, o Brasil tem pressa, tem uma pauta. Nós queremos votar a isenção do imposto de renda até R$5.000. Eles ficam só... É anistia, é anistia, é anistia. O Bolsonaro, semana passada, desmoralizou esse discurso deles. Porque eles ficam dizendo, são as senhoras inocentes que estão presas. Eu vi quando o presidente Hugo Mota falou de soluções alternativas. Você sabe o que Bolsonaro disse, deputado Ivan? Eu não quero redução de pena. Só interessa anistia ampla, geral e restrita. Leia-se. Não está preocupado com quem está preso em 8 de janeiro. É anistia para eles. Os senhores deviam ter coragem de falar a verdade. Teve deputado assinando o requerimento de urgência, achando que era 8 de janeiro, o deputado Chico Alencar. Leia o substitutivo. É anistia de tudo que fizeram. Ontem foi denunciado, Tarcísio, o general Mário Fernandes. Toda vez que eu vou para debate com eles, quando eu toco nesse tema, deputado Afonso, eles fogem. Deputado Mário Fernandes foi aquele que no dia 9 de novembro de 2022, a eleição foi dia 29. 10 dias depois, ele imprime numa impressora do Palácio do Planalto 9 cópias de uma operação Punhal Verde e Amarelo, um plano para matar Lula, um plano para matar Alexandre de Moraes, um plano para matar o vice-presidente Geraldo Alckmin. Foi o encontro de Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Começam toda a trama. Senhores, dia 15 de dezembro, eles chegaram na casa do Alexandre de Moraes. A operação estava pronta. Tinha lanças-granadas. E aí esses senhores querem que Hugo Mota paute um projeto como esse? Querem que Hugo Mota leve a casa a uma violenta crise institucional? Que eu quero chamar a atenção dos senhores. O julgamento nem começou. E eles querem já anistiar. Anistiar o Mário Fernandes, anistiar o Braga Neto. Eu sei que vocês estão desesperados, o PL e Bolsonaro, só que vocês não têm o direito de puxar essa casa legislativa para esse desespero e colocar o país numa violenta crise institucional. Vamos pensar no país, vamos votar a medida provisória do crédito consignado. Sabe quantos brasileiros podem ser beneficiados com essa proposta? 40 milhões de brasileiros podem ser beneficiados. A isenção do imposto de renda não é só a isenção, tem a justiça tributária. Os mais ricos pagarem um pouco. Nós estamos exigindo, Benedita, 10% para quem tem uma renda superior a R$100.000. Vamos votar o Plano Nacional de Educação. Vamos votar o Fundo Social do Pré-Sal. Vamos discutir a PEC 6x1, a redução da jornada de trabalho. Os senhores aqui, é esse samba de uma nota só. Eu quero dizer uma coisa para vocês. O presidente Hugo Mota tem o nosso apoio.
Sabe quantos projetos têm assinaturas para requerimento de urgência? 2.245. Agora são 2.246. E o Hugo Mota não vai colocar para votar, porque seria, Benedita, uma tremenda irresponsabilidade. A gente quer votar pelo Brasil, a pauta da vida do povo. E eu quero aqui fazer um apelo a todos. Eu vejo ali o deputado Glauber, do PSOL. Amanhã pautaram na Comissão de Constituição e Justiça o requerimento do deputado Glauber. Os senhores que falam tanto em dosimetria, mas que aqui vivem aumentando pena. Eu quero até dizer para os senhores, essas penas que estão acontecendo, existia, você com 1/6 da pena já ia para cá, Josino. Foram eles que aumentaram para 25%. Vocês que falam de dosimetria, senhores acham justo aquele parlamentar ser cassado sumariamente de uma hora para outra, justamente na semana, e eu peço 30 segundos para encerrar. 30 segundos. Eu sei que vocês gostam de me escutar. Eu sei que é sempre uma alegria muito grande. Mas o senhor... Os senhores querem fazer o absurdo de votar contra o Glauber e trancar a ação penal do deputado Ramagem, que foi denunciado por crimes anteriores à sua diplomação. Isso é brincar com a justiça, isso é brincar com esse parlamento. Justiça, vamos trabalhar, o Brasil tem que andar para frente. Ai, é tanta hipocrisia, né, gente? Parabéns ao deputado federal Lindenberg Farias. E estava marcado, presta atenção, estava marcado para agora, às 9 horas, na Comissão de Constituição e Justiça, a leitura do parecer em relação ao recurso que Glauber Braga impetrou contra a cassação por 13-5 que for estabelecida no Conselho de Ética da Câmara de Deputados Federais. Fizeram tudo muito rápido. Ele protocolizou o recurso num dia, no outro dia já marcaram a leitura. Só que até agora não começaram e não tem nada previsto aqui. Tá, gente? Eu estou acompanhando porque eu quero mostrar isso e nós vamos acompanhar essa sessão da CCJ. Mas eu estou aqui ao vivo junto com vocês e estou aqui e não tem nada ainda. Começou tão somente trabalhos no plenário de breves discursos, mas nada ainda da CCJ. Nada. Inclusive, nas breves comunicações dentro do plenário, que começa com as breves comunicações e depois vai para a ordem do dia, começada a ordem do dia, nenhuma comissão pode funcionar. Inclusive, nos breves comentários que já está acontecendo agora, já está o presidente da Câmara de Deputados Federais presidindo a sessão. E vou repetir para vocês, tudo que ocorre na Câmara de Deputados Federais, tanto aqueles projetos e as situações, requerimentos e pareceres que andam, têm um encaminhamento, andam na Câmara de Deputados Federais, só ocorre se tiver anuência do presidente da casa, Hugo Mota. Senão, não ocorre. Aí o presidente da CCJ marcou para hoje, às 9 horas, já a leitura do parecer. E até agora não tem nada. Eu estou aqui, estou aguardando que a gente ia acompanhar juntos, não tem absolutamente nada. Não começou sessão, não começou na CCJ, nada. E se começar, eu mostro aqui durante a live. Se já tiver encerrado a live, aí a gente mostra ao vivo na live de sempre das 12h30. Mas até agora, nada com nada. E isso é bom para Glauber. André? É bom para Glauber. Quanto mais tempo ele ganhar, mais importante é para articular, entendeu? E ter mais tempo. Então isso é bom. E até agora não tem absolutamente nada aqui
nas redes sociais da Câmara de Deputados Federais, tá bom? Vamos ver aqui, a questão da fraude do INSS começou em 2019, como eu já expliquei. Agora, Lula ontem apresentou a PEC da Segurança Pública, e eu gostei da fala do Lula ontem, nessa apresentação da PEC da Segurança Pública, que eu quero trazer aqui e nós vamos comentar. Porque essa pauta é uma pauta que a extrema-direita tenta sequestrar da segurança pública, mas na verdade é uma pauta de todos nós brasileiros, e é do governo Lula também, que apresentou algo para tentar resolver ou melhorar a questão da insegurança pública e da criminalidade no Brasil. E essa atuação e ação do governo federal, em conjunto com o Congresso Nacional, notadamente com Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e Hugo Mota, presidente da Câmara de Deputados Federais, é muito importante. E é claro que os bolsonaristas, que é tiro, porrada e bomba, que fala que bandido bom é bandido morto, são contra. Por quê? Porque é do governo federal. E tudo aquilo que é do governo federal, mesmo que seja bom para o Brasil, eles são contras. São contra. Por quê? Porque para eles, quanto pior, melhor. Porque eles querem um caos para justificar uma nova tentativa de golpe, uma vez que o 8 de janeiro não passou. Tanto que querem anistia exatamente para quê? Para um novo golpe de Estado. Só que não vai ter. Vamos ver a fala de Lula, que foi muito oportuna aqui. Projeto magnífico, trabalhado, possa ser debatido na Câmara e no Senado e possa ser votado o mais rápido possível. A verdade é que nós temos pressa de oferecer ao povo brasileiro um sistema de segurança adequado à exigência que a sociedade brasileira exige de nós. Porque hoje, quando a gente fala de enfrentar o crime organizado, eu lembro que no Brasil teve um bandido muito famoso, não sei se era chamado Meneghel, lá em São Paulo. Meneghelli, que a coisa mais grave que ele fazia era pular o muro, sabe, roubar uma casa e não machucava ninguém, ou seja, agora não. Agora o crime organizado é transnacional, é internacional, ele está envolvido no futebol, está envolvido no poder judiciário, está envolvido na política, está envolvido nos empresários, está envolvido no mundo artístico, está envolvido em tudo quanto é a área da sociedade brasileira. Ou seja, é uma verdadeira multinacional de produzir ilícitos e de praticar violência, e de contrabandear armas, e de traficar drogas. Ou seja, portanto, somente um país, uma nação unida, é capaz de enfrentar essa situação. E mais ainda, ministro Lewandowski, é importante que a gente estabeleça uma relação muito forte com os nossos países fronteiriços. É importante que a gente faça uma relação muito forte com os outros países, porque tem muito país que passa sempre a ideia de que o problema da droga é nos países pobres, é nos países periféricos, quando seria muito mais fácil, ao invés de ficar acusando os países periféricos, cuidar dos viciados dentro dos seus próprios países. Seria muito mais fácil cuidar dos contrabandistas de armas que fabricam armas nos seus países, não só nos nossos países. Então é importante que a gente crie na sociedade a imagem da seriedade no combate ao crime, no combate à droga, no combate ao tráfico de armas, no combate a qualquer coisa. Porque senão a gente não vai construir uma sociedade dos nossos sonhos de pessoas, sabe, fraternas, de pessoas democráticas, de pessoas carinhosas, de pessoas que têm como muito jeito de baixar a cabeça, como disse o Papa, para baixar a mão, para estender a mão para uma pessoa. Portanto, meus parabéns a todos vocês. Obrigado ao Columbo, obrigado, companheiro Hugo. E boa sorte. Que a imprensa faça o seu papel. Que a imprensa cumpra com o seu papel democrático de fiscalizar a votação para que a gente aprove o mais rápido possível. Um abraço. Isso é prioridade no Brasil. Não é PL da anistia. PL da anistia não é prioridade para os brasileiros. PL da anistia não é prioridade dos brasileiros. Prioridade dos brasileiros é aprovar isenção do imposto de renda, aprovar o fim da escala 6x1, é aprovar essa PEC da segurança pública,
É aprovar medidas que tragam mais acesso à saúde pública de qualidade e gratuita. É aprovar uma educação mais acessível, mais ampla e de qualidade para os mais pobres. E isso é prioridade para todo brasileiro e não perdoar golpista. Se você concorda comigo, coloca sem anistia. Meu querido, vota no IBEST. Todos os dias você pode votar. 1 voto por dia. Você me ajuda? Vota aí. Vota aí, vai. Vai lá, não custa nada. É só votar, tá bom? Melhor influenciadora de política do Brasil em 2025. A gente vai ou não vai? A gente já foi. E vamos pra cima. Bota, bota, bota e toca, toca, toca. E vota, vota, vota. Tamo junto. Beijo no seu coração. Muito obrigada. Meu querido, minha querida, eu quero agradecer pela sua presença, sapiência, resistência. Coloca o seu comentário. Sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Lula 2026 e tamo junto sempre. Bolsonaro, você vai pra cadeia. O que eu acho? Eu acho é pouco. Beijo no seu coração, se cuida. Beijo no seu coração, se cuida. Até a próxima live. Tchau, tchau.